Irmãos, Deus tem ministrado muito no meu coração nesses dias, tem falado tanto ao meu coração nesses dias, e eu creio que Deus tem movido os céus nesses últimos dias. A nossa pregação, ela vai continuar, e é algo que Deus tem participado, Célula JFC, amém. Depois, no final, eu vou estar falando novamente, ou melhor, quem sabe, né, a Jocum, a Célula JFC, Manaim, Jovens na Contramão do Mundo, Tropa de Cristo. Aí depois, no final, quem sabe o Pedro, o Gabriel Stedley, aí o pessoal que é mais fera aí, possa dar um alô para vocês, amém? Irmãos, eu vou pedir para que vocês abram a palavra do Senhor, aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, só para relembrar o tema da nossa mensagem. Para onde que eu olho? Né? Só para lembrar, o tema da nossa mensagem é revelação gera identidade. E essa vai ser a parte 2, como Deus, assim, nesses últimos dias, tem ministrado muito ao meu coração na questão de identidade. O tema nosso anual deste ano é falar sobre vidas. E algo que nos impede de viver a vida que Deus nos dá é nós não sabermos a nossa identidade. O pastor Luciano Subirá, ele vai falar que temos uma crise de identidade na vida de muitos cristãos que não sabem quem eles são. Nós falamos isso sobre a nossa mensagem no outro Arena passado. Se você que está assistindo nós pela primeira vez, vai lá no nosso canal e pega a primeira parte. Aproveitando, você aí que está já no nosso chat, eu quero te encorajar, curta já esse vídeo, porque você curtindo esse vídeo, o que vai acontecer? O YouTube vai entender que você está gostando, e essa mensagem vai ser alcançada, ele vai fazer com que essa mensagem chegue a outras pessoas. E se você não inscreveu no nosso canal, inscreva aí no nosso canal. Rapaz, eu estou parecendo blogueiro agora. Estou parecendo youtuber agora, meu Deus do céu. Mas se você não está inscrito, se inscreva. Não esqueça de dar o seu joinha aí. E também, se você não conhece o canal da nossa igreja também, IBN Manancial, vai lá. Curta, já se inscreve e coloca o sininho para que quando tiver todas as palavras, quando tiver a mensagem no ar, você vai receber a notificação. Rapaz, estou ficando YouTube, brincadeira, irmãos, né? Só para quebrar o gelo, amém? Então, irmãos, nós vimos na pregação passada o quê? Sobre quem nós somos, né? E eu martelei quem você é. Nós recebemos 3 testemunhos, 2 no sábado após a ministração da palavra, e recebemos também no domingo outro testemunho. Um desse testemunho já está lá no nosso feed, no nosso Instagram, e tem outros 2 testemunhos que nós vamos estar colocando lá. O que nós vimos no outro Arena passado? Precisamos primeiramente reconhecer quem nós somos. Segundo, temos o que valorizar as bênçãos de Deus, né? Valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Terceiro, não podemos e não devemos trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Quarta lição que podemos tirar: não podemos ser abençoados em outra identidade, a não ser que sejamos nós mesmos. Deus só vai nos abençoar quando de fato nós assumirmos quem nós somos. A bênção vem sobre mim quando eu reconheço quem eu sou. Quinta lição: não colocar Deus nas nossas confusões. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu sei que você já está com a sua Bíblia aberta aí. Então, eu quero ver com você. Amém? É que o Pedro e a Nath estão ali, apostos, eles vão ler depois algumas passagens bíblicas. Olha só o que diz a palavra do Senhor, aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28.
diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Mais uma vez, feche os teus olhos. Vamos mais uma vez pedir para que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já realizou aqui, pelos louvores alçados na tua casa, na tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, pela oração intercessória que houve neste lugar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor já tem as respostas das nossas orações nas tuas mãos. Mas agora, Senhor, mais uma vez, nós te pedimos, revela a tua palavra aos nossos corações, ilumina os olhos e entendimento dos nossos corações, para que nós possamos ser fortalecidos e ter a revelação de quem nós somos, ó Pai. E ó Deus, e quando nós tivermos essa revelação, que só pode vir de Ti, ninguém poderá mais nos resistir nos nossos dias das nossas vidas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje não é dia de ceia, fiquem tranquilos, né? Mas essa palavra, ela é muito profunda. Ela tem tudo a ver com aquilo que nós temos falado, tudo aquilo que tem a ver com descobrir quem nós somos. Por quê? Só a partir de um exame profundo em nós mesmos, e essa é a capacidade que Deus nos deu, de o homem se autoexaminar, né? De olhar para dentro de si e ver quem realmente é. Para colocar a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor. Por que isso? Porque a nossa forma de viver como igreja, de viver, de ser como uma igreja, tem que ser movido por paixão. Tem que ser movido pelo Espírito. Nós, como igreja, podemos usar princípios reais e verdadeiros que funcionam. Mas, acima de tudo, o objetivo de sermos igreja é nos tornarmos em Deus. É termos vida no Espírito. É ter uma vida intensa a ponto de falar: eu conheço Deus, eu conheço o Espírito Santo. Talvez, nos nossos dias de hoje, o Espírito Santo seja talvez o Deus mais esquecido, onde nós temos muito conhecimento falando sobre Ele, mas pouco estudo sobre Ele, pouco relacionamento com Ele. A função de nós sermos igreja é fazermos com que nós tenhamos vida e vida no Espírito. E é isso que tem que nos mover como igreja. Porque olha só, antes de nós encerrarmos o ano passado a nossa escola bíblica, eu não sei se isso foi uma revelação de Deus, não sei de verdade, mas quem estava aqui vai lembrar que eu falei assim: imagine uma situação onde nós seríamos impedidos de congregar, de cultuar num templo, né? Será que a nossa fé resistiria a esse tempo de não podermos estar nos templos reunidos? Será que nós iríamos fraquejar ou será que nós iríamos perseverar? Diante de Deus, eu não imaginei que nós poderíamos viver isso de uma maneira tão rápida e tão cedo como nós estamos vivendo. E olha só, nunca em toda a outra história, nunca os prédios estiveram tão vazios e as casas cheias. É interessante que Jesus, Ele fala: destruirei este templo e erguerei ele em 3 dias. E por Jesus ter falado destruirei este templo, por quê? Porque as pessoas daquela época, a confiança estava onde? No templo. A sua fé estava firmada onde? No templo. E Jesus veio, na sua palavra, o que Ele diz? Que Ele não veio habitar em templos feitos por mãos humanas, mas Ele veio habitar aonde? Em mim e em você. Então, nesta hora é quando nós precisamos entender que ser igreja não é
participar de um culto de 4 paredes. Ser igreja é entender que eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a morada que Deus escolheu morar. E o culto ele vai acontecer independente de estarmos reunidos ou não. Porque a palavra do Senhor fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele estará. A igreja do Senhor, ela não parou. Os templos estão fechados. Os templos estão vazios, mas a igreja do Senhor continua firme, forte, continua operosa, continua forte e dedicada, e louvando ao Senhor, porque a igreja somos nós. Porque a nossa fé não está firmada no templo, embora não podemos abandonar as nossas congregações. Nós temos que lembrar disso, que nós somos a igreja do Senhor. E isso nós precisamos entender, que com o passar dos anos, a igreja ela passou a depender muito mais das suas forças, das suas estruturas, das suas qualidades, mais da sua forma de ser e de fazer, do que do Espírito Santo. O que eu e você, nós temos que entender que a igreja não é um organismo físico, a igreja é um organismo espiritual. Consegue compreender isso? A igreja não é algo físico, a igreja não é algo humano, mas a igreja é algo espiritual. A igreja não vai acabar, a igreja não vai fechar, ainda que os templos fechem, a igreja ela vai continuar viva, sabe por quê? Porque a igreja é uma ideia de Deus. É Deus que criou a igreja, é uma ordem de Deus, e a igreja é a noiva do Senhor, e o Senhor protegerá a sua igreja, a tempo e a fora de tempo. E 3 coisas que nós precisamos entender: o que é ser e viver como igreja. A igreja é o agente dos céus aqui na terra, a igreja representa os céus aqui na terra. Por isso que quando eu e você nós oramos assim: venha a nós o teu reino. Não é, vamos ao teu reino. Não, quando eu oro, o que diz? Venha a nós o teu reino. E é por isso que Pedro vai falar que nós somos embaixadores do reino de Deus. É isso que eu preciso entender. E eu, como embaixadores do reino de Deus, e quem entende sobre embaixada, sabe que quando um embaixador chega, ele representa aquele reino. Nós somos aquele que representamos o reino de Deus aqui na terra. O DNA da igreja, irmãos, né? Falar de genética, o DNA da igreja é os céus, não é a terra. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender: o que é moral? Ter um caráter irrepreensível, padrão de Deus, integridade. Nós, como cristãos, não podemos ter apenas autoridade espiritual, temos que ter também autoridade moral, temos que trabalhar no nosso caráter para que aquilo que nós estamos construindo não termine amanhã, para que não caia em descrédito. Amém, irmãos? Olha só, isso é muito sério. Nós, eu e você, Igreja do Senhor, nós estamos trabalhando para o Senhor, e a nossa autoridade ela não pode ser apenas espiritual, ela tem que ser moral. Sabe por quê? Porque nós estamos construindo, e nós estamos continuando levando o legado de outras gerações, e que isso que foi gerado em várias outras gerações não venham parar em nós, mas venham dar continuidade para que a nossa mensagem não caia em descrédito. Amém? Terceira coisa que precisamos entender: um coração incendiado. E isso nos fala do quê? Renovação espiritual. Independente, irmãos, do que nós estamos vivendo, o nosso coração tem que arder de amor, tem que arder de paixão pelo nosso Senhor. A Batista Nacional, ela nasceu a partir de uma renovação espiritual. Para aqueles que são mais saudosistas, né? A canção, qual é a canção da Batista Nacional? Ninguém detém, é obra santa. Amém? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oi? Amém, verdade, olha só. Me lembraram aqui, eu esqueci, né?
A Juban está fazendo aniversário hoje também. Eu já coloquei lá no meu story. E a Juban também está fazendo uma live agora, né? Estava fazendo. Então, depois você vai lá e olha lá. Somos felizes por fazer parte da Juventude Batista. Então, nós temos que ser uma geração que... Nós somos uma geração que aprendemos muito sobre aprendizado, sobre administração, mas nós precisamos aprender como geração, como igreja, e essa geração que vem, essa geração que são vocês, que são os jovens, vocês precisam aprender o que é propriamente o Espírito Santo. Vocês precisam ter intimidade com o Espírito Santo, vocês precisam conhecer com o Espírito Santo. Não estou devendo que não devemos nos aprofundar em administração, em organização, tudo isso é muito bom. Isso faz parte de sermos igreja, mas acima de tudo, nós precisamos elevar o nosso conceito, que nós como igreja somos agentes do céu aqui na terra e dependemos do Espírito Santo. Nós não vamos entender, amados, a forma de Deus agir com a nossa mente carnal. Nós precisamos entender que o nosso DNA é dos céus, a nossa identidade está nos céus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não são capazes de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deus está falando, amados, que eu e você somos seres espirituais, e que as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente, porque aquele que é carnal, ele não consegue entender as coisas que vêm do Espírito. E nós temos que entender que a matemática de Deus é totalmente diferente da matemática do mundo. Nós temos que entender que o agir de Deus é totalmente diferente do agir do mundo. Tudo aquilo que o mundo diz para um lado, a palavra do Senhor diz que é outra. Olha só que interessante. Deus trabalha de forma contrária, diferente da nossa forma de trabalhar. E é por isso que temos que ser espirituais. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O primeiro, você quer ser o primeiro? Seja o último. O louco, que é sábio. O pobre, que é rico. O fraco, que é forte. O que chora, que é alegre. Para ganhar, tem que perder. Para viver, tem que morrer. Se você quiser ganhar, você tem que dar. É assim que existe a palavra do Senhor. É contrário. Então o Senhor fala que quanto mais eu dar, mais eu vou receber. Se eu quero viver, eu tenho que morrer. Se eu quero ter vida, eu tenho que morrer. Se eu quero ganhar, eu tenho que perder. Se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser o último. Porque é assim que trabalha Deus, irmãos. E é por isso que na nossa mente carnal, nós não vamos entender. E que o mundo fala, não, você tem que pensar em você, você tem que ser o primeiro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, quanto mais você juntar, mais você vai ter. Não é assim no reino de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor parece loucura. Temos que ter experiências com o Senhor. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter experiências com o Espírito Santo. Precisamos ter experiência com o Espírito de Deus, sabe por quê? Porque se nós não tivermos vida com o Espírito, experiência com o Espírito Santo, nós vamos passar a ter experiência com uma religião. Nós vamos passar a ter experiência com pessoas, nós vamos passar a ter experiência com ministérios, mas nós temos deixado de ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, experiências com Deus. Eu preciso falar isso aqui. A minha geração, isso denota como você já está ficando velho, as nossas rodas, a gente ficava falando das nossas experiências, do que Deus fez, do que Deus curou, do que Deus agiu, daquilo que Deus tinha mostrado, daquilo que Deus tinha revelado, e nós passávamos madrugada falando sobre isso. Nada contra. Hoje nós passamos a nossa madrugada jogando videogame. Nada contra, estou falando que isso é pecado. Nós passamos as nossas madrugadas assistindo séries. E aí a gente vem a um culto e a gente fica assim, às vezes muito impactado com o louvor. E aí a gente entra naquela questão assim, não gostei do louvor de hoje. Não gostei da palavra de hoje. Não gostei disso, não gostei daquilo. Muitas vezes nós ficávamos muito chateados quando o da frente falava em línguas, o de trás recebia uma profecia, o outro era tocado, o outro chorava.
e nós não, e você não tinha, você ficava assim, meu Deus, o problema sou eu, né? Por que todo mundo foi tocado? Por que todo mundo recebeu uma palavra? Por que todo mundo foi direcionado e eu não? Então isso gerava em mim, gerava na minha geração uma frustração muito grande. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala lá em Atos 17, 23, falando acerca dos atenienses que eram muito religiosos, eles tinham uma experiência com a religião, inclusive eles tinham lá um altar com o nome ao Deus desconhecido. E Paulo começa a falar sobre este Deus, começa a falar sobre o Criador dos céus e da terra. Jesus, não diferentemente, em João 4, 22, quando ele falava com a mulher samaritana, o que ele disse? Vós adorais o que não conheceis. O que nós como geração, para que nós podemos ter a nossa identidade restaurada, nós precisamos conhecer quem? Deus, o Criador dos céus e da terra. Quantas vezes... às vezes não entendemos o que é Deus, não entendemos nem o que é oração. Já falei isso algumas vezes aqui e vou falar de novo. Oração não é para você falar para Deus o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. A gente fica, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo. Ele sabe tudo isso. E Deus não é o nosso office boy, um garoto de recado. A oração não é para isso, não é somente para falar das minhas necessidades e falar para Ele o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração, eu preciso entender, oração é para eu orar, para eu me alinhar com Deus, para eu entrar no propósito dEle na minha vida. A oração é para que eu me alinhe com a vontade de Deus. Sabe por quê, amados? Não é a terra governando os céus, é os céus governando a terra. A palavra do Senhor lá em João capítulo 3, versículo 27, olha só o que João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Isso é muito profundo para nós como igreja, nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor fala que se do céu, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Eu e você, nós precisamos entender que tudo que vamos receber tem que vir do céu. Não pode ser de outro lugar. Se queremos portas abertas na terra, as portas precisam ser abertas primeiro no céu. Tudo que nós vamos conquistar aqui na terra, nós temos que conquistar primeiramente nos céus. É lá que governa a terra, é lá que governa as nossas vidas. Por isso que nós, mais uma vez, na oração do Pai Nosso, nós vamos falar: seja feito o que? A tua vontade, assim como é na terra, como é no céu. Não é assim como é na terra, seja no céu. Não, é assim como é no céu, seja na terra. Nós precisamos buscar mais o céu, nós precisamos buscar mais as coisas do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, amados? Nós não podemos cuidar das coisas dos céus com o conceito da terra. Amém? Olha só, eu vou pedir para que o Pedro ou a Nath já abriu aí em Juízes, no capítulo 13, versículo 8 e versículo 12. Amém? Você pode estar lendo. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Vocês entenderam essa passagem? O anjo trouxe a notícia que Manoá ia ter um filho. E esse filho é do céu. Ele fala: então como eu posso criar esse menino? Como é que eu posso criar ele? Como eu devo fazer? Olha o que ele diz: ah, Senhor meu, rogo-te, homem de Deus que enviaste ainda, que venha outra vez, nos ensine a fazer, nos ensine o que devemos fazer quando o menino nascer. Quando essas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Manoá está falando: olha,
anjo de Deus, você está nos dando um menino, então nos ensina a cuidar deste menino. Isso é muito profundo. Isso tem que mudar a nossa mente, isso tem que mudar. Se Deus te deu algo, este algo, segundo a palavra do Senhor, veio da onde? Do céu. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Então tudo que nós temos, tudo que eu e você, a igreja do Senhor, temos veio do céu. E aí, como nós temos que cuidar das coisas do céu? Não como para Adão da terra, temos que perguntar para Deus. Deus, como é que eu vou cuidar disso? Como eu devo fazer disso? Me instrui, Senhor. É por isso que a palavra do Senhor fala, instruir-te-ei no caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Eu tenho um ministério, como é que eu vou desempenhar esse ministério? Pergunta para Deus. Ele te deu uma família, pergunta como você deve cuidar desta família. Deus me agraciou e me deu um filho meu, carnal, próprio meu, porque eu tenho muitos filhos espirituais e tenho filhos de coração, mas eu tenho um filho do meu sangue. Todos os dias eu oro para o Senhor a me ensinar a educar ele, porque eu tenho certeza que o Davi veio do céu, e eu sei que eu devo ensiná-lo, não com os padrões da terra, mas ensiná-lo com os padrões do céu. Isso tem sido minha oração, isso tem sido o meu fervor. Sansão, então, que é o filho que foi dado a Manoá, cresce dependendo de quem? Dependendo de Deus. Sansão dependia de Deus. E quando Sansão começou a obter algumas vitórias, ele acha que ele sabe tudo. Ele começa a ter vitória, ele cresce, ele é forte, começa a andar os seus próprios caminhos, ter a sua própria sabedoria. E aí, você vai lendo que Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Porque ele é do céu. Só que, quando ele vai experimentando as vitórias, ele vai saindo de quem? Da cobertura primeiramente de quem? Dos seus pais. Os seus pais falam uma coisa, eles fazem outra, Sansão queria namorar, nenhum jovem quer namorar, Ô Senhor, não quero, Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. E aí o que acontece? Aí há uns padrões criados pelo Senhor, há uns princípios estabelecidos pelo Senhor. E aí a mãe de Sansão fala assim, olha, os pais falam para Sansão, Sansão, busca aqui uma mulher que seja do nosso meio. Sansão faz o quê? Busca uma mulher de fora. Não, e se você ler lá o texto, depois você pode ler, ele diz assim, não me interessa, porque é esta que eu quero. Ele despreza os pais, a cobertura dos pais. Ele deixa de andar segundo os princípios de Deus e começa a andar de forma independente. Hoje, o mundo fala que você tem que ser independente. Deixa eu te falar, ninguém é uma ilha. Ninguém foi chamado para viver sozinho. O sonho de Deus sempre foi que nós fôssemos família. O sonho de Deus é que nós fôssemos uma grande família. Não só aqui na terra, mas uma grande família espiritual, não somente com pai, com mãe e com filhos. A grande bagunça do mundo hoje é porque a família ela está sendo destruída. Deixa eu te trazer uma informação. Antes de Hollywood, o número de divórcios no mundo era apenas de 3%. Com o surgimento de Hollywood, com os filmes de Hollywood, hoje nós vivemos essa baderna que é a destruição da nossa família, a destruição de valores. Olha só, essa geração, o Pablo Marçal, ele falou algo muito impactante, que me impactou. Ele falou assim, que essa geração, a geração atual, não se perdeu num final de semana. Essa geração, ela se perdeu através de um século inteiro, destruindo princípios e valores.
marcos removidos. Aonde que a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus. É onde que eu não acho isso, eu não acho aquilo, eu não concordo com isso, essa não é a minha opinião. E nós vamos vendo que a palavra de Deus sendo enfraquecida, e juntamente com o enfraquecimento da palavra de Deus, o enfraquecimento das famílias. Quantas famílias hoje, por conta da pós-modernidade, não tem mais o momento de sentarem juntos para partilhar do alimento? Por quê? Porque cada um come no seu horário, cada um come quando pode, e a família está sendo dividida, os valores estão sendo destruídos. Então, os princípios precisam ser preservados, precisam ser resgatados. E aí, começa a andar de forma diferente, até que ponto Sansão não percebeu que o Senhor não era mais com ele. E muitas vezes, amados, a gente só vai perceber que Deus não está mais conosco quando acabou a nossa gasolina. Porque muitas vezes nós estamos aqui, andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, e as coisas estão acontecendo. Só que aí a gente vai andando com os nossos próprios caminhos. Olha só que interessante. Você sabia que se o leme de um navio desviar 1 grau, saindo do Brasil, em vez dele dar na Europa, ele vai dar na Oceania? Assim é a nossa vida, quando ela se desvia 1 grau dos padrões de Deus, não vai dar aonde Ele determinou, aonde nós iríamos chegar. Nós não vamos acertar o alvo, nós vamos errar o alvo. Isso é muito sério. E sabe por quê, irmãos? Você vai falar, mas é só 1 grau. O que é 1 grau? A palavra do Senhor fala, o quê? Seja fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai nos colocar. São as mínimas coisas que vão nos derrubar, são as pequenas raposinhas, elas vão entrando sorrateiramente na nossa vida e nós não vamos percebendo, e quando a gente percebe, nós já estamos distante do Senhor, nós estamos distante da presença do Senhor, estamos distante do plano do Senhor, a nossa família já está correndo um grande risco, já perdemos nossos filhos, já perdemos nosso casamento, e aí por aí vai. Por quê? Porque só foi uma brechinha. Se você olhar nas usinas onde ficam as águas, não pode ter sequer um trinquinho de vazamento de água, porque aquele trinquinho vai fazer com que toda a represa venha se desmoronar. Vocês conseguem entender isso? E Satanás, ele foi muito hábil de jogar pequenas coisas no nosso coração, e foi nos tirando o essencial. O problema da geração de Sansão é que Sansão perdeu a força. E esse é o problema da nossa geração de igreja. Se nós não acordarmos, vamos perder a nossa força. Olha lá o que diz em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Pedrão? Apocalipse 3, verso 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres outro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrependei-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Amém. Olha só
que palavra é essa? O que o Senhor está falando para nós como igreja? Não sermos... Ele detesta pessoas mornas. Né? Já tomou café morno? Alguém gosta de coisa morna? Ninguém gosta de... não conheço ninguém que gosta de coisa morna. Por quê? Porque o Senhor fala, ou você é quente ou você é frio. E é isso que nós precisamos entender. Ele diz assim na sua palavra, ser pois zeloso. O que é ser zeloso? Nós precisamos ser uma geração que seja zelosa pela palavra do Senhor. Zelosa pelos mandamentos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, não nos arrefecer, não deixar nos esfriarmos, porque não estamos tendo culto presenciais. O nosso coração tem que continuar ardendo. Nós não temos que nos contaminar com as coisas deste mundo. Não temos que nos contaminar com essas lives que nos fazem pecar, que nos fazem, que não é o padrão de Deus. Nós precisamos entender que nós temos um padrão de Deus, amados. Olha só o que o Senhor diz na sua palavra, tu não sabes que és miserável, cego e nua, mas aconselho que compres de mim ouro refinado, que seja rica, que compre vestes para esconder a sua vergonha e a sua nudez, e compres de mim colírio para os teus olhos, porque eis que estou à porta e bato. Olha o que o Senhor está falando. Essa semana, a pastora Ivanilda mandou uma mensagem para nós, para a gente falar sobre a igreja, sobre alguns acontecimentos. E ela compartilhou uma palavra semelhante a esta, e ela falou que ela na mesa dela, juntamente com os filhos, né, compartilhou lá sobre Davi, que o Senhor falava que aquilo que Davi estava fazendo oculto, o Senhor ia trazer o quê? À tona. Irmãos, porque este é o padrão do Senhor. Sabe o que é pior, amados? Sabe o que é pior? Pior do que não enxergar é achar que enxerga quando não enxerga. Porque se você não enxerga, você sabe que você não enxerga. Mas quando você não enxerga e acha que enxerga, você não faz nada para mudar a sua realidade. É por isso que temos que nos auto-examinar a nós mesmos. Olha só o que aconteceu com Sansão. Começou a andar pelo seu próprio entendimento, começou a andar pelos seus próprios conselhos, começou a fazer aquilo que estava no coração dele. O que aconteceu com Sansão? Sansão, ele vai terminar os dias dele de que forma? Cego, rodando uma moinha. E é isso que Satanás faz, ele nos cega. Não queira ser mais esperto que Satanás. Não queira tirar onda com Satanás. Nós podemos tirar onda com Satanás por causa de Cristo na nossa vida, mas não se meta besta. Porque ele conhece a Bíblia muito melhor do que eu e você. Então Satanás nos cega. E sabe o que ele faz? Quando ele nos cega, nos faz andar em ciclo. E é a primeira coisa que ele faz quando perdemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele nos cega e nos faz andar em ciclo. Só no final da vida que Sansão percebeu que ele precisava da presença de Deus. Quando ele estava cego, sofrendo, ele clamou novamente, que morra eu para cumprir o propósito que eu tenho que morrer. Somente no final da vida, sabe, falo isso para vocês de todo o meu coração. Sabe qual é o meu maior temor? Né, eu já estou com 40 e poucos anos, devo ter aí mais uns 30, se tudo correr bem, se Deus quiser. Mas olha só, imagina eu chegar nos meus finais dos dias e saber que eu não vivi o propósito de Deus, cara. Cara, eu estou na igreja. Cara, eu prego, né? Estou pastor de jovens, tenho uma juventude, tenho filhos, vivi na igreja, cantei, pulei, vários acampamentos. Imagina chegar lá e saber que eu errei o propósito de vida, daquilo que Deus tinha para mim. Isso é muito sério. Sansão percebeu que a presença de Deus não estava mais com ele, nos finais dos dias de vida, já cego. E ali ele lembra da presença do Senhor. Irmãos, olha, amados, jovens do Senhor, igreja do Senhor, tudo pode faltar, mas jamais deixem faltar a presença de Deus na vida de vocês. Jamais. Sabe, é triste quando nós vemos a nossa juventude buscando alegria em outro lugar. É triste quando nós
tentamos preencher algo que não pode ser preenchido com as coisas da terra. Quando nós cantamos, mais vale um dia na tua casa do que 1000 noites em outro lugar. Nós precisamos entender este lugar que o Senhor tem nos falado. Uma coisa que eu preciso aprender, amados, é que se é o céu que está me dando, o céu tem que me ensinar a como cuidar, a como conduzir. Se este ministério, o ministério que Deus tem dado para mim, esse ministério que Deus tem dado para vocês, entenda, é o céu, deixa o céu conduzir a vida de vocês, deixa o céu conduzir a vida de vocês, deixa o céu conduzir as nossas vidas, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. É os céus que vai me dar revelação, como eu vou cuidar dele. Eu não vou aprender com a terra aquilo que eu posso aprender com o céu. Olha lá o que diz 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 ao 25. Nath, faz favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aleluia. E olha o que diz 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito que ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O que isso quer nos dizer? Eu não estou desprezando aqui a sabedoria humana, não estou desprezando ela, mas uma coisa que eu e você precisamos entender: para de buscar sabedoria humana para explicar a sabedoria divina de Deus. A palavra do Senhor está falando que a sabedoria de Deus é que explica as coisas humanas, porque a sabedoria humana vem de Deus. E vemos pessoas buscando conhecimento humano, e esse conhecimento diante de Deus é loucura, você não vai compreender, porque a matemática de Deus é diferente. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e Ele tornou a sabedoria deste mundo loucura diante de Deus. É por isso que eu e você precisamos entender, amados. Não é com o padrão da sabedoria do homem. Busca a sabedoria do alto, busca a sabedoria que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha lá o que diz lá em Lucas, capítulo 15, versículo 8, versículo 9, fala sobre a dracma perdida. A mulher, ela perdeu o quê? A dracma dentro da sua casa. Nós sabemos que a mulher na Bíblia representa a igreja. A mulher da dracma dentro de casa. Deixa eu te falar alguma coisa. Deixa eu te falar algo de Deus. A mulher representa a igreja e ela perdeu a dracma perdida, e ela perdeu aonde? Dentro de casa. Você precisa entender isso em nome do Senhor Jesus. Jovem, você precisa entender isso. Ela perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Você não vai perder tudo que você não vai perder nada aqui fora, sem antes perder primeiramente aqui dentro. Tudo o que é externo é só o reflexo daquilo que é interior, porque a mulher perdeu a sua dracma perdida dentro de casa. Se você está perdendo alguma coisa aqui fora, é porque você já perdeu aqui há muito tempo. E você também não vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui primeiro. Você precisa ganhar aqui dentro primeiro. Nós, como igreja, muitas vezes nós estamos perdidos, sabe aonde? Não é no mundo, nós estamos perdidos em nós mesmos.
É por isso que temos que examinar o homem a si mesmo, é olharmos o dentro de nós, é fazer como essa mulher. O que ela falou? Ela perdeu a dracma e era algo precioso, ela passou a noite inteira procurando, até achar. O que isso diz para mim, o que isso diz para você, que eu e você precisamos entrar dentro de nós mesmos. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Fecha a porta do teu quarto e em secreto fala comigo, porque em secreto eu falarei com você. A tradução correta, ela fala assim: fala em segredo com Deus e Deus falará os seus segredos com você. Sabe por que nós estamos perdidos? Porque nós não buscamos mais os segredos de Deus. E a palavra do Senhor fala que os segredos de Deus são para aqueles que o amam, são para aqueles que o buscam. Você precisa entender isso. Você precisa aprender que se você quer ganhar as coisas aqui na terra, você tem que ganhar no céu primeiro. Porque os céus são tomados às forças. Se você quer ganhar algo, é aqui dentro primeiro. Se tem muita coisa perdida aqui fora, olha para dentro de você hoje. 3 coisas você precisa aprender. Ou você entra no ciclo de Deus, anda no ciclo de Deus, ou você vai andar em círculos, ou a sua vida vai virar um circo. Não é isso que Deus quer. Revelação gera identidade. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19, Jesus está com os discípulos ali e o Senhor fala assim: olha, o que dizem ao meu respeito? Jesus não estava numa crise de identidade, ele não estava numa crise existencial. Uns falam, olha, uns dizem que o Senhor é profeta, outros é um homem poderoso em palavras, outros falam que o Senhor é um curador. E ele, muito bem, e ele vira para os seus discípulos e ele fala: e vocês, quem dizem quem eu sou? O que a revista Isto É diz sobre Deus? O que é que as revistas cientistas dizem sobre Deus? O que é que as filosofias falam sobre Deus? O que é que a multidão fala sobre Deus? Muito bem, o que é que as ciências humanas e a sabedoria humana fala sobre Deus? E Jesus vira para mim e vira para você, vira para nós hoje e fala: e você, igreja? E você, jovem? E eu? O que nós dizemos? Quem é Ele? Quem tu és? Quem é Deus? E aí, sabe o que vai acontecer? Pedro, o mais afoito, vai falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, o Senhor fala: olha, não foste a carne, não foste o sangue, ou seja, não é a sabedoria humana, não é a filosofia humana, não é o conhecimento humano que te revelou quem eu sou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aleluia! Porque a revelação de quem Ele é não vem da terra, vem dos céus. E por quando Pedro recebeu a revelação de quem era Jesus, Jesus revelou quem era Pedro: pois tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque quando você descobre quem Ele é, Ele diz quem é você. Aleluia! E quando Ele revela quem é você, Ele fala: eu revelo meus propósitos para você, eu revelo meus caminhos para você, eu revelo a razão da sua existência, eu revelo aquilo que eu tenho para você. Bendito seja o nome de Deus. Quando você descobre quem é Jesus, você vai descobrir quem você é. E você só descobre quem você é quando descobre quem é Jesus. A sua identidade está nele. A sua revelação de identidade está nele. Nós precisamos correr para Ele, porque é Cristo que vai nos dizer quem nós somos nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o dia que você descobrir quem você é em Cristo, acaba as crises, acaba a minha base de comparação.
que agora eu sei que Ele é Deus, porque quando eu não sei quem eu sou, eu gero comparação. E quando eu gero comparação, eu gero o quê? Competição. Quando eu gero competição, o que acontece? Eu não entendo quem é Deus. Eu vou entender que Deus não é pai, mas que Deus é um industrializador. Por quê? Porque é a indústria que fazem apenas coisas iguais, que servem para comparação. Quando eu descubro quem é Deus, que Ele é um pai, eu vou descobrir que Ele gera filhos. Que cada filho tem um propósito diferente. Que cada filho tem um chamado diferente. Que cada filho é amado dele e foi chamado para algo profundo, que ninguém mais tem algo igual. Ninguém tem o seu DNA. Ninguém tem. É isso que gera, quando você sabe que é Ele que gera isso em você. E sabe o que mais nos dói? É que nós somos uma geração buscando sempre se parecer com alguém, menos com Ele. Deixa eu te falar algo de Deus. Toma cuidado com a imagem que você tem buscado, porque fatalmente você vai sempre parar na imagem daquele que você busca. Toma cuidado, porque você vai parar na mão da imagem que você busca. Quando Deus te chama pelo seu nome, não é porque Deus não sabe onde você está. Não é porque Ele não sabe aonde você está. Deus, Ele quer te recobrar no lugar. Você precisa entender hoje que todas as vezes que você abre mão da sua identidade, você será infeliz. O objetivo do reino das trevas, sabe qual é? É que você não descubra a sua identidade. Sabe por quê? O objetivo do reino das trevas é que você não descubra a sua identidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando você descobrir a sua identidade em Cristo Jesus, ninguém mais poderá te deter, ninguém poderá mais te resistir. Sabe por que Satanás tem uma fúria muito grande contra mim, contra você, contra a igreja do Senhor? Satanás, ele não quis ser Deus. A palavra diz que Satanás quis ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. Ou em outras palavras, Satanás quis ser a imagem e semelhança do seu Criador. E sabe por que Satanás odeia você? Ele queria ser semelhante a Deus. Mas a Bíblia fala que só existe uma criação, que Deus criou a sua imagem e semelhança. Tudo que Satanás queria ser, é ser você e eu. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso ele nunca vai ser. É por isso que ele nos persegue, é por isso que ele quer nos destruir, é por isso que ele não quer que nós acordemos para quem nós somos, para aquilo que nós fomos criados. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, aquilo que ele queria ser e não é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, olha o que diz a palavra do Senhor em Josué. No capítulo 1, versículo 5, sabe? O dia que você entender quem você é em Cristo Jesus. Olha o que ele diz na sua palavra. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo e a terra
que sobre o meu juramento prometi a dar aos seus pais. Tão somente ser forte, corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a minha lei que o meu servo Moisés te ordenou. E não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, de dia e de noite. Antes medite nela, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele tenho escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.